Agradecemos as excelentes contribuições de todos os palestrantes. Gostaria de fazer aqui um pequeno resumo, mas, dado ao adiantado da hora, eu proponho que a gente encerre por aqui essa primeira mesa. Convido todos a irem aqui para um breve coffee break de 15 minutos. O que está escrito aqui. Um intervalo de café. Melhor do que falar em Javier Milei, viu? E, em seguida, teremos a segunda mesa, que vai tratar de iniciativas para o combate à fome e à pobreza na China e na América Latina. Sim, senhores, bom dia, muito buenos dias. 大家好。刚才已经介绍了，接下来的我们第二个单元就是中拉。Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bom dia a todos. Agora há pouco falamos sobre os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China. Bom, em seguida, vamos iniciar. Bom, todos os especialistas que estão presentes, vamos prestar atenção em relação ao tempo, ok? Bom, eu sou Liu Weiguang, eu venho da ILAS CAS. Qual o seu nome? Seria Marina, certo? É a professora Marina Mendonça. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite do professor. Alô? Agora está indo? Tá. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite do professor Paulino para participar desse fórum e cumprimento a todos os meus colegas da mesa. É uma honra participar desse debate com eles. Eu vou apresentar um trabalho sobre a questão dos desafios da luta contra a fome na América Latina. Os principais pontos que nós vamos ver são, primeiro, a questão da permanência da fome no mundo na terceira década do século XXI. A questão da permanência da fome na América Latina e os desafios e perspectivas da luta contra a fome na América Latina. Bom, a América Latina é um continente riquíssimo em recursos naturais e um dos maiores exportadores mundiais de alimentos. No entanto, apesar dessas circunstâncias favoráveis, a América Latina sofre com fome desde o período colonial. Apesar de em alguns países, como é o caso do Brasil, terem sido adotados programas contra a fome, a partir de 2015, portanto, antes da pandemia, houve um aumento muito grande da fome no continente, tá certo? E com a pandemia de Covid-19, houve um aumento exponencial, não só no mundo, mas especialmente na América Latina, e isso foi agravado pelo aumento dos preços internacionais dos alimentos. Para se ter uma ideia, em 2022, o número de famintos no mundo, de acordo com a FAO, era de 148 milhões de crianças, tá certo? Que apresentavam retardo no crescimento. 45 milhões estavam abaixo do peso e 37 milhões sofriam com sobrepeso. E, no caso das crianças menores de 5 anos, a projeção para 2030 é de que 19,5% vão apresentar retardo no crescimento, 6,2% estarão abaixo do peso normal e 5,7% estarão com sobrepeso. Portanto, não há perspectivas muito boas em relação a isso
para o ano em que deveriam ser atingidos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ainda de acordo com a FAO, a desigualdade de gênero com a pandemia foi evidenciada, porque, no caso da insegurança alimentar, cerca de quase 32% das mulheres passaram a sofrer com insegurança alimentar, contra 27,6% dos homens. E, no caso das mulheres, o problema se mostra ainda mais grave, porque, se em 2012 a anemia em mulheres de 15 a 49 anos, portanto, no período fértil, era de 28,5%, e em 2030 a projeção é de 32,3%. Além disso, a pandemia evidenciou a fragilidade dos sistemas agroalimentares em todo o mundo. E isso foi agravado pelo aumento exponencial dos preços dos alimentos, que em 2021 se tornou o mais alto dos últimos 10 anos. E, para se ter ideia, o preço médio de uma dieta saudável aumentou quase $1 entre 2021 e 2022. Outra questão que a pandemia evidenciou foi o fato de que o desperdício ou as perdas de alimentos no mundo chega a 1,3 bilhões de toneladas ao ano, ou seja, entre 1/3 e 1/4 do total produzido no mundo, que seriam suficientes para alimentar 2 bilhões de pessoas. Nesse volume perdido, estão 30% dos cereais, de 40% a 50% das raízes, frutas, hortaliças, 20% das carnes e 35% dos pescados. Além disso, uma questão agravante é que de 8% a 10% dos gases de efeito estufa são produzidos pelo desperdício dos alimentos. E essas perdas, somente na América Latina, poderiam alimentar todos os famintos de Bahamas, Jamaica, Trinidad e Tobago, Belize e Colômbia. Outro problema evidenciado pela pandemia foi que, mesmo que o desperdício fosse eliminado, né, não seriam resolvidos os problemas em relação à fome, por conta do monopólio dos gigantes do agronegócio em relação a sementes, adubos, pesticidas, estocagem e transporte. Para se ter ideia, 17 empresas, apenas 17 empresas no mundo controlam todos os recursos e somente 4 empresas controlam 70% do comércio de alimentos no mundo. Tá? E, por outro lado, nós temos que levar em conta que o agronegócio é a principal atividade econômica mundial, maior do que a produção de petróleo. Outro problema evidenciado pela pandemia foi a monotonia das paisagens agrícolas. Desculpem. Uai. Por que não vai para trás? É isso? É a monotonia das paisagens agrícolas, que cria um problema seríssimo. Por quê? O mundo conhece 7 mil produtos comestíveis, mas 90% da alimentação mundial se concentra em apenas 15 produtos e 60% em apenas 4. Tá? Isso leva a problemas muito graves, como a possibilidade de aumento dos eventos climáticos extremos. As transformações genéticas das raças favorecem a difusão de vírus, a ponto de, hoje em dia, 73% dos antibióticos produzidos no mundo são destinados a criações de animais. Tá? E o uso excessivo de antibióticos, evidentemente, causa resistência nos organismos, inclusive humanos, às
as bactérias. Ou seja, é necessário mudar os sistemas agroalimentares. Bem, e o interessante é notar que, no caso da América Latina, o Josué de Castro, médico, geógrafo, sociólogo, economista brasileiro, publicou em 1949 a primeira versão de uma obra clássica dele, chamada Geopolítica da Fome. E, nesse livro, ele tinha um capítulo específico sobre o continente americano. E mostrava que a fome é um problema, inclusive, na América do Norte. Não apenas no México, mas nos Estados Unidos e no Canadá também. E apontava que os problemas principais da América Latina, a raiz deles estavam todos na questão da fome crônica da população. Por outro lado, o José Graziano da Silva, que foi diretor-geral da FAO recentemente, brasileiro também, aponta que a raiz da fome na América Latina está ligada à profunda desigualdade no continente. E por que isso acontece? Pela falta de participação efetiva do Estado no combate ao problema. E, por fim, o Celso Furtado apontava que a questão da fragilidade do Estado na América Latina era um dos principais elementos para as dificuldades, não só de combate à fome, mas do próprio desenvolvimento. Para se ter ideia, eu falei no início que a fome na América Latina aumentou antes da pandemia, já em 2015. Para se ter uma ideia, em 2015, era de 5,8% da população atingida. Em 2020... Está muito rápido? O tempo? Tá bom, tá bom. Em 2021, 8,6% da população sofriam com fome. Entre 2019, o aumento da fome na América Latina foi de 21,8%. No mundo, entre 2019 e 2021, no mundo foi de 23%. E em 2021, no mundo, 29,3% da população era atingida pela fome. E, no caso da América Latina, 40%. Então, a gente tem, vocês podem ver aí, um aumento progressivo, com uma diminuição apenas entre 2022 e 2023. Agora, por que isso aconteceu? Primeiro, a América do Sul conseguiu resultados melhores, enquanto na América Central permaneceu a mesma e no Caribe houve aumento. Por outro lado, as desigualdades na região afetam 9,1% das mulheres e 8,3% das pessoas nas zonas rurais. Tá? Além disso, a prevalência de sobrepeso na América Latina, em crianças menores de 5 anos, é maior que a média mundial. Uma dieta saudável na América Latina é mais cara do que em todo o mundo. Tá certo? Isso condena 131 milhões de pessoas na região a não terem acesso a uma dieta saudável. Quanto às perspectivas, para terminar, da luta contra a fome na América Latina, segundo Josué de Castro, era necessário a promoção do desenvolvimento econômico, que dependia de mudanças do sistema econômico mundial, e a necessidade de planejamento mundial sobre a distribuição de alimentos e sobre os preços. O grande problema é, como dizia o Garrincha, combinar com os russos, tá certo? Sobre essa questão. E o Celso Furtado apontava isso claramente, né? O subdesenvolvimento tem raízes históricas relativas ao processo interno de exploração e ao processo externo de dependência. Tá? E ele faz uma análise toda detalhada. Para concluir, eu queria apontar o seguinte: o aumento de famintos, do número de famintos na América Latina, que é anterior à pandemia, deve ser buscado esse fato em outros fatores, que não apenas a questão de produção de alimentos e distribuição, mas sim nas características da colonização,
na forma de inserção dos países da região no sistema capitalista depois da independência, na permanência de instituições voltadas à manutenção dos privilégios de classe, na dependência das classes dominantes latino-americanas em relação aos centros de decisão do capitalismo internacional, a ausência de projetos nacionais na América Latina e a implantação do neoliberalismo desde a década de 1980, com a recondução do continente ao seu antigo papel na divisão internacional do trabalho, qual seja o de produtor de artigos primários e importador de manufaturados e tecnologia. Obrigada. Agradeço as palavras da professora Marina Mendonça. A senhora usou 15 minutos. Ainda temos 3 apresentações. Então, vamos procurar apertar um pouco o tempo para o restante de outras pessoas. A seguir, nós convidamos o professor Davis Gruber Sansolo, da Unesp. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer ao professor Paulino pelo convite. Eu gostaria de cumprimentar aos componentes da mesa também. E, desde já, eu indico que a minha abordagem trata das minhas experiências, principalmente de pesquisa, a respeito do enfrentamento da problemática da alimentação a partir de uma lógica do olhar da geografia. Eu sou geógrafo de formação e, portanto, venho trabalhando com a perspectiva do desenvolvimento territorial. Assim como a professora, eu destaco aqui esse mapa produzido pelo professor José de Castro, que, em 1956, apresentou um método de análise sobre a fome no Brasil, onde ele apresenta, né, a fome endêmica, as epidemias de fome, as áreas de subnutrição, demonstrando que a fome, principalmente no espaço rural, porque o Brasil era principalmente um país rural, ele passou a se urbanizar a partir da década de 50 e na década de 70 que ele passa a ser um país totalmente urbanizado. Mas a gente tem, portanto, na zona costeira, no litoral, sobretudo na periferia das grandes cidades, essa endemia de fome. A região Nordeste é uma fome constante e, bom, isso vem servindo como referência para análise e discussão da fome no Brasil desde então. Ainda que o Brasil tenha saído do mapa da fome, assim como o professor antes falou, o importante é botar o pé na terra para que a gente possa conhecer de forma mais contundente a realidade. As pesquisas que a gente vem desenvolvendo no litoral a respeito da fome, no caso em São Vicente, aqui próximo de São Paulo, nós ainda constatamos a presença da fome e da insegurança alimentar nos bairros periféricos da cidade de São Vicente. Infelizmente, apesar das políticas públicas, que já eu vou demonstrar, ainda temos fome no Brasil, ainda que já tenhamos apresentados internacionalmente a saída do mapa da fome no Brasil. Então, aqui a gente, por exemplo, mostra, né, o quanto as pessoas, durante a pandemia, não tiveram acesso a determinados alimentos e a determinadas qualidade de alimento,
e dependendo principalmente da doação de cestas básicas para suprir as suas necessidades alimentares. E a gente tem aí um perfil populacional que mostra, né, que uma boa parte dessa população da periferia das grandes cidades tem consumido principalmente alimentos ultraprocessados, o que vem gerando uma epidemia de diabetes, obesidade, pressão alta, pelo preço desses alimentos. E uma grande dificuldade de acesso a alimentos de qualidade, naturais, sem veneno e acessíveis. Aqui está o dado que mostra que o Brasil saiu do mapa da fome, depois retornou em 22 e agora, em 23, demonstra que há um caminho aí bastante positivo de enfrentamento da fome, sobretudo pelas políticas públicas, com destaque aqui, principalmente pela política nacional, pelo Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, em que as prefeituras e o governo federal e estadual adquirem alimentos da agricultura familiar, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também tem a mesma lógica de compra de alimentos da agricultura familiar, de preferência, alimentos agroecológicos. E essa é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, é um dos maiores exportadores de commodities agrícolas do mundo. No entanto, essa exportação não é a responsável pela alimentação do povo brasileiro. Quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura familiar. E nesse sentido, a agricultura familiar vem sendo provocada por uma lógica de discussão sobre a qualidade da produção desse alimento. Então, nós temos aí a constituição de um movimento social no Brasil que defende alimentos limpos, baratos, acessíveis, sem veneno. Aqui é um exemplo, né? A Articulação Nacional de Agroecologia, ela congrega diversos produtores, diversas redes de produção agroecológica em todo o território brasileiro. Aqui tem algumas diretrizes que eles definem, que vêm apoiar um plano, que é o PLANAP, Plano Nacional de Produção Orgânica e Agroecológica, que está parado no Congresso por pressão do agronegócio. Um outro uma outra política pública que não está sendo desenvolvida pelo governo, mas, sobretudo, por um movimento social, aqui eu tenho um exemplo da forma em que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra tem desenvolvido, aqui não está, o link não está presente, mas tem desenvolvido uma série de estratégias de produção e comercialização de alimentos limpos e acessíveis. Aqui é uma representação da distribuição dos armazéns do campo, que é uma estrutura de comercialização dos produtos das cooperativas do movimento dos trabalhadores sem terra, dos assentados em diversas localidades do Brasil, cada vez mais produzindo em quantidade, qualidade e distribuindo num preço acessível. Durante a pandemia, enquanto o arroz convencional chegou a um preço de R$ 25,00 o quilo, o movimento dos trabalhadores sem terra continuou mantendo um preço de R$ 5,00 o quilo do arroz orgânico, vendido diretamente nos armazéns do campo ou para cooperativas de consumo. Alguns exemplos que a gente tem latino-americanos que se aliam a essa lógica da produção e do consumo de produtos orgânicos e agroecológicos. Aqui é um exemplo de uma das pesquisas que a gente desenvolveu em parceria com a Universidade de Santiago del Estero, na Argentina, onde fomos visitar alguns exemplos de comercialização e de produtos agroecológicos no norte da Argentina. Aqui, por exemplo, a gente tem uma loja de produtos provenientes de comunidades camponesas dessa região. Uma loja que está aberta o ano inteiro e é uma estratégia de comercialização numa cidade que é turística, né, onde tem vários eventos e o turismo se associa a essa perspectiva de produção e consumo de produtos agroecológicos.
Aqui é uma outra estrutura chamada Colônia Jaime, que é uma fazenda coletiva de inspiração religiosa, espírita, mas que tem toda uma lógica de produção e de distribuição dos resultados entre os produtores, que moram na fazenda de forma coletivamente. Aqui eu estou querendo demonstrar que existem estratégias que não são exclusivamente de interesse econômico-financeiro. Aqui tem uma lógica de organização coletiva para a produção e distribuição de alimentos coletivos no norte da Argentina. E aqui a relação entre produtores pecuaristas na região do Chaco, dessa região de Santiago del Estero, em que eles combinam a produção de pecuária bovina e caprina com o que eles chamam de monte, né, a floresta do Chaco, usando da biodiversidade como base para a produção desses alimentos, da pecuária, combinando com o que eles chamam de pecuário-silvicultura. Bom, no Equador, encontrei também alguns exemplos muito interessantes. Por exemplo, o Sistema Participativo de Garantia Agroecológica Local, que é um sistema de certificação participativa da produção orgânica, algo que existe também no Brasil, na Argentina, no Equador, na Bolívia. É um sistema de autocertificação e que não depende de uma auditoria externa para que se consiga o selo de produção orgânica. Então, é uma estratégia muito interessante e que é tocada a partir do protagonismo feminino. Como diz o slogan do movimento agroecológico, a agroecologia não existe sem feminismo. Uma outra experiência muito interessante que nós fomos visitar no Equador foi uma feira de troca de sementes tradicionais dos povos indígenas, onde a gente encontra ali diversas sementes de milho, de diversas variedades, e que se torna, na realidade, um repositório de um patrimônio, de um conhecimento fundamental para a manutenção da sociobiodiversidade. Então, só para vocês terem uma noção da variedade dos tipos de milhos que nós temos na América do Sul e que são, na realidade, um resguardo de um conhecimento que é base para a continuidade de uma potencial produção de alimentos puros, limpos e acessíveis. Um outro exemplo é a relação entre a amamentação, as mulheres amamentando seus filhos, e a agroecologia. É a experiência de um hospital em Quito de Fórmula Zero. É uma ou seja, eles procuram não mais oferecer o leite em fórmula, mas estimular a amamentação, distribuindo cestas de produtos agroecológicos produzida por mulheres, que se associam a essa lógica de amamentação natural. Então, aqui, né, a colaboração entre mulheres agroecológicas e as mães que doam seu leite para um banco de leite que está nesse hospital, inspirado na experiência brasileira de banco de leite. Finalmente, a experiência que eu venho acompanhando, já vou terminar, aqui na Baixada Santista, uma experiência onde a gente tem, eu participo, inclusive milito no Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, onde nós cadastramos mais de 100 empreendimentos de economia solidária, e dentre esses empreendimentos nós temos aí coletivos de consumo, cooperativas de consumo, produtores agroecológicos, e fizemos aí um mapeamento dessas iniciativas agroecológicas. A maioria se concentra em Santos, a maior cidade do litoral aqui da Baixada Santista, mas temos aí uma diversidade bastante interessante de iniciativas, tanto de produção quanto de consumo de produtos agroecológicos, que vem beneficiando a população, inclusive de baixa renda. Bom, fico por aqui e agradeço. Muito obrigado ao professor Davis.
Agora, em seguida, nós pedimos que a professora Paula Cares Bustamante dê as palavras. Muito obrigado. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar participando, formando essa mesa. Eu gostaria de agradecer o convite, né, ao professor Paulino, ao professor Cordeiro. E, em nome do professor Liu, eu cumprimento todos os participantes dessa mesa. Então, eu, como hábito de professora, vou fazer minha apresentação em pé também. Então, a mesa, né, 2 iniciativas para combater a fome e a pobreza na China e na América Latina. Fui convidada e fiquei pensando o que falar, né, para não ser redundante, não repetir os meus colegas. Então, muitas das coisas que eu trouxe para apresentar já foram abordadas, né? Então, como nós estamos falando do mesmo assunto, né? Então, do que eu vou falar? Sobre uma síntese do desempenho dos principais indicadores socioeconômicos no Brasil entre os anos 2000 e 2022. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Paula, sou professora da Universidade Estadual de Montes Claros. Unimontes é uma universidade estadual de Minas Gerais, fica localizada no norte do estado. Então, as iniciativas de combate à fome e à pobreza na China e na América Latina centram-se em várias frentes, né? Então, a gente tem falado do reforço de políticas sociais, promoção da agricultura sustentável e o apoio às populações vulneráveis, como os nossos colegas já apresentaram. Então, o que nos inspira, né, a estar aqui conversando, trocar experiências, as iniciativas da China. Nos últimos 40 anos, a China implementou políticas que retiraram mais de 800 milhões de pessoas da extrema pobreza, por meio de estratégias, né? Então, acho que esse é um ambiente muito interessante para a gente trocar estratégias. Então, a China tem utilizado o Programa de Alívio Direcionado à Pobreza, né, que identifica as especificidades de cada localidade e promove soluções diferidas com investimentos em infraestrutura, educação e serviços de saúde. Então, chama muito a atenção do mundo, né, a reforma agrária, a redistribuição de terras e a formação de cooperativas que impulsionam a produtividade agrícola e fortaleceu a produção coletiva. Então, essas políticas têm promovido o desenvolvimento rural por lá e também nos chamam muita atenção as iniciativas tecnológicas e inovação, né, nos últimos anos, com o uso de tecnologias como Big Data, inteligência artificial, que permitiu o mapeamento de áreas mais vulneráveis e otimização dessas assistências. Na América Latina, nós temos programas de transferência de renda. Dos nossos exemplos mais famosos é o Bolsa Família no Brasil, que ajudou milhões de pessoas com renda mínima em troca de frequência escolar e vacinação infantil. Programa Oportunidades no México, focado em transferências condicionadas para famílias em situação de pobreza. E também ganha muito notoriedade aqui na América Latina o fomento à agricultura familiar, promovendo acesso ao crédito rural, assistência técnica aos pequenos agricultores, né? Esse setor desempenha um papel muito importante no combate à pobreza, por fornecer alimentos frescos e preços acessíveis, como já foi também dito pelos nossos colegas. Então, aqui eu trago só um resumo dos principais programas de transferência de renda na América Latina, né? Muitos mudaram de nome, muitos permanecem, né? Então, Bolsa Família, o Famílias em Nación, na Colômbia, Juntos, no Peru, enfim. Mas o que eu chamo a atenção aqui nessa tabela, que são dados 2007, 2010, alguns eu consegui atualizar, é que a participação no PIB desses programas é sempre muito pequena,
sempre menos de 1%, 20% PIB, 40% PIB. E o que nos chama a atenção é o impacto dessas políticas sociais, né, nos seus respectivos países. Então, com relação ao Brasil, a gente tem 2 programas de transferência de renda, de políticas públicas, que é o programa Fome Zero, criado em 2003, e o programa Bolsa Família, de 2004, que reduziram significativamente a fome e a pobreza no país. Essas iniciativas combinam transferências monetárias com políticas de segurança alimentar e incentivos à agricultura familiar. Então, esses programas reduziram a pobreza e melhoraram indicadores socioeconômicos. Então, ao longo das últimas décadas, as 2 décadas, né, a gente tem verificado no Brasil redução da mortalidade, desnutrição, evasão escolar, e esse programa tem sido replicado em vários lugares do mundo. Então, aqui a gente tem alguns números sobre a Bolsa Família, né? De 2004 a 2013, a gente tem um número de beneficiários que passou de 6,5 milhões para 21 milhões, e a gente tem também um aumento do orçamento, que passou de 5,6 bilhões de reais para 175. Né? Cabe ressaltar que esse benefício também aumentou muito pós-pandemia. O programa Fome Zero, para eu falar bem rapidamente sobre ele. Então, o programa Fome Zero foi criado em 2003, visava combater a fome e a insegurança alimentar e promover a inclusão social por meio de ações estruturais e pontuais. Então, esse programa ele incentivou a produção de alimentos dos agricultores familiares. Então, é um programa que ele é de uma engenharia muito interessante, como o professor anterior a mim já havia apresentado, né? Eu trouxe um desenho aqui, eu acho que fica mais fácil a gente entender essa engenharia do Fome Zero, né? É um Programa Nacional de Segurança, e ele tem a parceria dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, do CONSEA, que parte da base da sociedade, né? E utiliza esse segmento da nossa sociedade, agricultura familiar, para fazer a transferência de alimentos, né, para pessoas em segurança alimentar e, ao mesmo tempo, favorecer esse segmento com renda, né? Então, a gente tem esses 2 programas que foram apresentados, né? O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos nas Escolas, e as políticas territoriais, que sempre ficam a dever. Então, os principais indicadores socioeconômicos que a gente tem, né? Eu falo da cadeira de economia, né? Então, esse slide é só para ter certeza que estão falando o mesmo idioma. Então, a gente tem renda per capita, o índice de Gini, o IDH e a linha da pobreza. Então, eu coloquei ali os principais parâmetros. Esses são os principais indicadores que eu vou utilizar aqui. Então, aqui eu apresento para vocês o comportamento dos principais indicadores no Brasil entre o ano 2000 e 2022. Então, a gente nota que, ao longo desse período, por meio também, não só dos programas de políticas públicas, mas também do crescimento do país, do PIB, né? A gente verifica um crescimento do PIB, que passou de 7 mil, quase 8 mil reais para 42 mil. A gente percebe uma melhoria do índice de Gini e do IDH. E a gente nota que esses índices estavam muito bons no ano de 2014 e regrediram depois disso, pelo contexto político, sanitário, enfim. E a linha da pobreza do país também reduziu até o ano de 2014, e o Brasil saiu do mapa da fome em 2017, e depois esse indicador voltou a piorar. Nós vamos falar um pouco disso. Então, a gente tem aqui, 2000 a 2014, proporções da população de extrema pobreza no Brasil recuaram. O Brasil conseguiu reduzir para menos de 5% da população em situação de subnutrição. Esse foi o critério para ser retirado do mapa da fome. Em 2020, aqui a gente tem as questões que a nossa dificuldade em conversar sobre extrema pobreza, né?
porque a extrema pobreza, de acordo com o Banco Mundial, é uma renda de 1,9 dólares por dia, e para nossos critérios, nossos programas aqui no Brasil, é R$ 155 mensais, e nesse critério a gente tem 12 milhões de pessoas na pobreza, extrema pobreza. De acordo com os critérios do Programa Social do Governo de Benefício de Prestação Continuada, o critério para estar na extrema pobreza é R$ 261 per capita, e aí a conta vai para 22 milhões de brasileiros, 10% da população. Né? Cabe salientar ainda que, em 2020, 7,3 milhões de pessoas, 3,5% da população, viviam na extrema pobreza, são considerados extrema pobreza, por conta que vivem com R$ 89. Então, esse critério, e é o critério para receber o benefício do Bolsa Família. Então, há diferenças aqui. Então, eu já me encaminho para o meu final. Quem é pobre no Brasil, de acordo com os dados do IBGE 2023. Né? Então, a gente tem aqui um delay. Né? Em 2021, esse grupo é caracterizado por elevada participação de crianças menores de 14 anos, proporção de pessoas pretas e pardas vivendo abaixo da linha de pobreza é praticamente o dobro de pessoas brancas, elevado percentual de jovens entre 15 e 29 anos, cerca de 63% das pessoas que vivem em domicílio chefiados por mulheres, sem cônjuge e com filhos. Né? E a maior parte dessas pessoas vivem nas localidades nordeste e norte do país. Então, o que eu gostaria de concluir, né, que o aumento da pobreza no Brasil a partir de 2020 não pode ser explicado apenas pelos impactos da pandemia, né, do Covid-19, mas é também reflexo de políticas econômicas e sociais adotadas pelo governo à época em que a gente culminou com a queda do PIB, aumento da inflação, aumento do desemprego, inclusive antes da pandemia. Então, considerações finais aqui. Entre 2000 e 2014, houve uma melhora dos indicadores sociais e econômicos. No entanto, cabe salientar que houve a manutenção do status quo, né, no que tange a grande desigualdade social que ainda assola o nosso país. As políticas públicas realizadas nesse período, Fome Zero, Bolsa Família, minimizaram a pobreza, a indigência necessários para a reprodução das relações capitalistas, mas permaneceram as mesmas castas. Né? Após o processo do impeachment em 2016, a democracia brasileira foi fortemente comprometida, muitas conquistas sociais foram perdidas, houve a piora dos indicadores sociais e econômicos, com a queda do PIB, inflação e desemprego, como eu já havia citado. Né? Com o advento da pandemia, todos esses indicadores pioraram fortemente. Né? Então, aqui algumas referências, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora convidamos o senhor Sérgio Martins, da Universidade UNAM do México. As palavras. Obrigado. Bien, pues de igual modo me sumo al agradecimiento antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui ao Paulino, Marcos, trabajo. toda a equipe. Y pues Obrigado yo pelo quisiera convite. señalar, bueno, lo Eu bueno y lo gostaria malo de de ser el último mencionar es as que coisas, escuchamos algumas todos los questões argumentos aqui. y A coisa ruim de ser o último, claro, é que uno a pensar ahora como eu fico digo pensando, né, como lo que traía dizer preparado, pero que eu ayuda já bastante. tinha preparado Creo sem que repetir eso, os colegas. evita que Mas repitamos certamente cosas y a parte complementar boa otras. é que Yo vamos partiría de acabar una serie de complementando reflexiones as ideias uns dos outros. acerca de este Tem fenómeno algumas y para ello reflexões sobre propongo esse tres propuestas fenômeno. de trabajo. E para isso Creo temos que três este es un propostas de tema trabalho. muy complejo Acredito que é y creo que uma muchas de las questão veces muito tenemos que complexa humanizar. e muitas vezes No se precisamos trata de dar humanizá-la. números, Não se no trata aqui de falar de números dar, gráficas, ou de sino estamos gráficos. hablando de personas. Estamos falando de Estamos pessoas hablando aqui. de personas, estamos hablando Estamos de falando de comunidades. pessoas, de Creo que todos comunidades. tenemos en la familia, E eu acredito que nuestros todo ancestros, mundo
tem alguien nos que seus realiza alguna tarea ancestrais alguma compleja. Mi pessoa abuelo, por que ejemplo, fue teve minero. uma atividade complexa, né? Entonces, O en ese meu avô, sentido, por pues exemplo, tenemos trabalhava com mineração. una raíz que nos une Então, y nos temos sensibiliza, essa ¿no? raiz que Pero bueno, nos hablando sensibiliza. académicamente, y para Agora, abordar falando este tipo de temas, academicamente, propongo tres eu preguntas. proponho três Una, ¿en perguntas. qué radica la A complejidad primeira de é, resolver onde el está a fenómeno de la complexidade pobreza de en América resolver os Latina en el fenômenos siglo da XXI? pobreza no século ¿Por XXI qué na América pese a que los Latina? gobiernos latinoamericanos, Porque, como ya lo expusieron apesar ahorita dos los governos profesores, y latino-americanos organismos e internacionales os destinan organismos recursos en especie o internacionais por transferencias destinarem monetarias, la situación no parece recursos e mejorar. fazerem ¿Y por transferências qué China monetárias, as puede coisas não ser estão quizá, melhorando. y digo quizá, E também ahorita veremos por qué está en duda, un acredito referente que para talvez América a Latina China en el poderia combate a la ser uma pobreza, ¿no? referência Bien, para a América entonces, Latina no en ese combate à sentido, pobreza. Já vamos creo falar mais que, sobre isso. como ya se señaló, pues no Como es la já foi intención por comentado, las cuestiones de tiempo eu não tenho aqui meternos a muito revisar tempo, todos los então não vou enfoques me que aprofundar hay em acerca de las todos os líneas de pontos pobreza, relacionados acerca às de linhas todas de pobreza las metodologías que se han ou as desarrollado. No metodologias obstante, que la foram advertencia es señalar desenvolvidas. que Mas dependiendo mesmo la assim, eu metodología que queria utilicemos, destacar que, es el resultado que vamos a dependendo tener. dessa O sea, eso metodologia nos puede dar utilizada, teremos número de resultados personas en diferentes. pobreza arriba o Então abajo, vamos ver, ¿no? claro, mais Bien, ou menos entonces, pessoas en abaixo ese da linha sentido, da pobreza de acordo com a creo que metodologia lo que han utilizada. comentado los profesores, para hacer la síntesis, no ponerlos a leer, Como foi yo comentado, destacaría dos palabras muy importantes, eu acho que la de destacamos duas prosperidad grandes y palavras: sostenibilidad o sustentabilidad. prosperidade Creo e que se dice muy rápido, sustentabilidade. pero hay que decirlo, son muy complicadas de São lograrlas, termos quizá a veces imposibles para importantes, algunos são coisas países. difíceis de Y yo me conquistar. centraría en este punto E eu 4, quero me el último concentrar que no también ponto el número exministro 4 reveló também, y que o Marina lo ex-ministro mencionaron, ¿no? Rabelo comentou, a Marina Nosotros também. hablamos como países Nós, latinoamericanos como países da de casi América 5 Latina, siglos falamos de a praticamente raíz del 5 colonialismo que séculos tuvimos, pero en de épocas colonialismo, independientes y mas pongo épocas independientes entre comillas, independentes, de se certa promueve una forma. relativa Por que dependencia por independentes? convicción. Existe Al uma tener gobiernos dependência por subordinados a convicção, grupos né? A gente oligárquicos está falando de nacionales y governos extranjeros, subordinados a a grupos renunciar a proyectos de desarrollo oligárquicos industrial y agrícolas estrangeiros nacionales, que que es lo acabam que estamos renunciando a coincidiendo. alguns Entonces, projetos en ese agrícolas. sentido, estamos Nesse hablando de que sentido, pues, América estamos Latina, falando do también se seguinte: mencionó en la primera mesa, na América está Latina, en ese sentido nesse tratando de sentido, sacudirse estructuras estamos económicas, tentando políticas, criar as institucionales estruturas que han institucionais, condicionado esa políticas, transición a un proceso porque de houve sostenibilidad social. condicionamento para Y essa cuando hablamos en este sentido sustentabilidade de la social. sustentabilidad o la Pensando na sostenibilidad, sustentabilidade, habrá que justamente, señalar, ahorita lo vamos a ver, precisamos es algo más complejo comentar que que solamente estamos falando de algo muito mais llegar a complexo do tener que ciertos avances en simplesmente materia ter económica, alguns ¿no? avanços El tema de em China matéria también ya se está mencionando, ecológica. A gente está falando llama da mucho la China atención também, né? por el tema E de chama a cómo está atenção sacando a la gente de la extrema pobreza. sobre como Y en estão ese tirando as sentido, pues, pessoas por eso es dessa lo que nos convoca situação a de reflexionar pobreza extrema. hasta dónde Então realmente, precisamos dada la refletir metodología que sobre utiliza, esse podemos exemplo. considerarlo como De tal. novo, Eso no es una discusión tudo del día de hoy. depende da Pero metodologia, hay não que vamos estarla, discutir os números, mas precisamos insistir nessa questão. Repito, dependiendo de la fuente, Dependendo da fonte, vamos a a encontrar gente que vai hay más achar o menos que tem personas mais en ou pobreza en menos China. pessoas El Banco Mundial, pobres la na agencia, China. O o Banco la dirección Mundial, destinada a China diretoria señala que, da bueno, cerca del China fala que 25% aproximadamente de la población china vive en 25% pobreza. da população chinesa O sea, es de está acuerdo a la metodología del Banco Mundial. em pobreza. Y en ese sentido, E ya nesse se mencionaron sentido, ahorita já foram por la mencionados profesora Paula, que, pues, América pela Latina, professora en Paula que a realidad América tiene, Latina, na verdade, en todos los países creo que hay tem distintos programas diferentes en ese programas sentido, para que atienden lutar el combate a la pobreza, contra a pero pobreza. en ese sentido habría que ir Mas señalando una serie de deveríamos elementos. apontar ¿Por qué, alguns elementos. fracasan? Por ¿Por que qué si se presentan fracassam? ciertos Por que fenómenos, se tem alguns fenômenos como que ya se mencionó la acontecem, pandemia, por qué como a pandemia, bajan, por exemplo? Por que que aí o suben los cai niveles de ou pobreza? aumenta Pues o tiene que nível de ver pobreza? Bom, efectivamente isso tem a con el ver tema de com a questão transferencias, de con recursos, pero se transferências nos ou olvidan otras recursos, mas fuerzas esquecemos de políticas y outras sociales forças que están siempre políticas e presentes. sociais Estamos que estão hablando de sempre los presentes. poderes Estamos fácticos, falando que de en ese sentido, poderes pues van a hacer referencia que fazem a referência grupos, a tanto grupos políticos como políticos ou que econômicos van a estar actuando, que y aunque agem, nos llama mucho la atención en algunos isso casos, nos chama a actúan en contra atenção, del desarrollo agem del propio país. contra o O sea, desenvolvimento es algo do que país. uno Ou diría, seja, bueno, é ¿cómo puede algo que a estar en gente contra pensaria, como é que alguém del pode estar desarrollo em de tu contra propio do país? En México desenvolvimento tenemos la do próprio experiencia de país? unos, No o de un México, partido de a derecha gente que tem um partido de promueve la direita que
intervención de Estados promove Unidos, a por ejemplo, intervenção dos Estados Unidos, por para exemplo, temas de para seguridad em social, questões de o segurança tenemos una social. diputada, Ou temos uma deputada, María del Lili Telles, de este es su nombre Lili completo, Telles, que é dice, um bueno, le nome deseo el completo mal al que diz: gobierno eu de desejo México. mal
ao governo mexicano. ahorita con la nueva presidenta. Entonces, esos son los poderes Então, fácticos. esses são esses Quizá no lo poderes que, alcanzan a do ver, contra. pero bueno, esta es toda la estructura, essa é a la estrutura composición del Estado de inteira e a Bienestar chino, composição que en ese sentido, do Estado repetimos, y chinês. para ir E sacando un poco de conclusiones hacia América Latina, pues es un proyecto esse é um que van projeto construyendo, que que fueron estão construyendo, no son construindo, que foram improvisaciones construídas, que não são cambiaban con cada plan improvisações quinquenal, que al contrario, iban mudava com... mejorando. Não, Y en ese que sentido hablo de mudava los cada poderes ano, não, ia fácticos, porque esa es melhorando. una E de las aqui ventajas são os que poderes do vemos que tiene contra China. também. A Tienen China en ese tem, sentido nesse sentido, una estructura, uma le podrán estrutura, llamar e ditadura, vocês le podem podrán chamar de llamar ditadura, vocês podem autoritarismo, chamar pero de ejercen autoritarismo, mas eles justamente los exercem programas y las justamente os políticas de una programas manera e vertical, políticas de uma que forma favorece vertical. que no E haya, isso favorece nesse que não sentido, haja distorsiones. Hay distorções. errores, Tem son perfectibles erros, y son claro, criticables, creo yo, e dá pero para criticar en esses general es una erros, mas ventaja. no geral é uma Cito el vantagem. caso Tem de também México a questão do sobre los poderes México. fácticos, porque en Isso ese quando eu sentido, falo dos poderes el do anterior contra, né, presidente, dos grupos Andrés de Manuel López contra. Obrador, O último aplicaba presidente, o políticas que en Obrador, la aplicava academia les políticas que podríamos llamar fácilmente keynesianas. a Ampliar gente la pode demanda falar agregada, que são expandir el mercado interno, que es lo que keynesianas, está haciendo China. Pero que é o que a el China está asunto fazendo, mas a es de questão é que en ese sentido, con estos programas, com se esses buscaba programas atender queriam adultos mayores, jóvenes, atender mujeres adultos en mais condiciones de velhos, vulnerabilidad. mulheres Pero vulneráveis, ya lo mas mencionaba, los empresarios, os partidos empresários, políticos de derecha, partidos políticos de los direita catalogaban como populistas. Entonces, diziam que eram populistas. si se rescatan a banqueros y se Se rescatan a resgatamos grupos pessoas financieros, do pues la banco, justificación dos se tiene que bancos hacer porque e el sistema se finanças, vulnera y se cae. isso é, Pero si rescatas alguns a personas defendem en isso, mas se condiciones de você pobreza, pues eso es resgata populismo. pessoas em Entonces, situação de pues ahí rua es ou de fome, isso é otra populismo, né? Então a gente Entonces, precisa refletir el sobre combate isso. de la pobreza A es apenas un luta indicador contra a que tenemos que pobreza é considerar si hablamos de indicador que a sostenibilidad gente social, precisa si ter queremos hablar em consideração de se una falamos condición de reproducción de de vida más reprodução amplia, de vida mais ampla, justamente porque hay que incluir el justamente tema de la porque a gente discriminación racial precisa y cultural, incluir la a equidad de questão género, da la recaudación discriminação, fiscal equidade. progresiva. Sabrán algunos que están enterados Alguns en devem México, pues bueno, saber con este presidente que también com se esse puso a raya presidente no muchos México, Uno muitos muy famoso, empresários Ricardo foram Salinas Pliego, pues analisados, está, né? dando patadas de ahogado, como decimos, Supervisionados. porque no quiere pagar. Tem muita Durante gente que muchas não décadas, quer pues, pagar le durante muitas condonaron décadas, impuestos, ele não y, teve pues, en que ese pagar sentido, es una de impostos, las né? quejas E essa é que uma se das tienen, ¿no? grandes queixas Se que le hizo pagar se a tem hoje em Coca-Cola, dia. se A le hizo pagar Coca-Cola al teve que Grupo pagar, Modelo, o Grupo Slim, Modelo a muchos também teve que empresarios. pagar, muitos empresários tiveram que pagar os impostos finalmente. Bien, en este sentido, el tema de la Nesse pobreza sentido, se inserta a questão da pobreza en el desarrollo sostenible, está no en el marco do desenvolvimento el fin de la pobreza. sustentável En ese e sentido, China va en ese no camino, é parece que o- lo va logrando. o décimo Pero número cuando 1. hacemos y pasamos una lista a los, Quando a a los gente distintos passa uma ODS, a lista los Objetivos de Desarrollo, ou Desarrollo vê os Sostenible, diferentes vemos que, por ejemplo, ODSs, el número 5, a gente vê que o número 5, que es ahorita el que é el que igualdade está ya, de gênero, agarrando fuerza muy, e muy é importante cada en vez todo el mais mundo. En forte México ya no lo mundo vimos inteiro, e no con México a esta gente já transición viu com essa política, con el que transição se refiere a la igualdad de política. género. Vamos a ver Então, aqui a gente que vai China no ver está que a cumpliendo China con- não con está esse cumprindo objetivo, com esse de objetivo maneira significativa de forma en comparación de significativa otros, quando comparamos a China objetivos, ¿no? com Entonces, em en relação a este outros sentido, objetivos. esos Então, 17 objetivos, para no aqui tardar, temos tardarme en 17 mencionarlos, objetivos da ONU. algunos ya los conocerán, Vocês já pues se tiene que conhecem. ir pasando listas, se E a tiene que ir gente revisando sempre qué tem que objetivos, qué verificar, estrategias han ver ido quais logrando los países para que objetivos podamos foram hablar conseguidos plenamente de ou desarrollo sostenible. conseguidos, No se realizados puede, pelos países, en para México poder hay una realmente frase que dice, "Un falar globo no hace fiesta". sobre esse El assunto, disminuir né? Ou seja, la- só la- reduzir la pobreza a pobreza se queda corto si no não lo vai combinas, por ejemplo, ser con a el tema de igualdad solução. de Você género, precisa também con el pensar na tema igualdade del de trabajo digno, gênero, que es el objetivo o trabalho número 8, digno, y que así é o sucesivamente, ODS ¿no? número Entonces, 8, en e lo assim. general, por ejemplo, aquí les traigo unos datos ya duros Aqui já tem dados del informe global de la brecha de género, do relatório considerando, global en da este sentido, a brecha de China como, gênero. Aqui miembro de los BRICS, considera-se pues está en el China lugar como membro das 106 de BRICS 146. e Brasil está no ocupa el nível lugar 70, está no Rusia número no estaba disponible, 106, la India ocupa el lugar Índia 129, Sudáfrica 18 y 129, otros países África do latinoamericanos. Sul também Entonces, número esto nos da una idea 18, e de aqui a gente que pode se então debe ter de uma hacer esta ideia reflexión, como señalan todos los expertos, de de manera multidimensional.
No se trata solamente aqui é uma questão de estar atendiendo el multidimensional, tema de não é aumentar o só bajar salarios, aumentar sino ou revisar las reduzir condiciones salários, laborales y de mas explotación por sim ramas. regular as En condições de principalmente en la trabalho e minería, de en la electrónica y en la exploração, textil, especialmente na donde mineração, se tienen no mundo, justamente na indústria eletrônica muchos e têxtil, trabajos por de exemplo. investigación Aqui que tem muestran muitos cómo están estudos que mostram hombres, como mujeres y estão niños en esa mulheres, condición homens de e explotación, crianças nessa Está exploração el otro tema de de la pobreza de trabalho. tiempo. Tem também a Podemos questão tener da un buen pobreza ingreso, de pero tempo. si A gente estamos ahí pode 14 ganhar horas muito dinheiro, mas en se a la gente academia, trabalha 14 durante horas en 14 la horas fábrica y por demás, dia no tienes tiempo na para fábrica, para na el ocio, planta, para el você não tem esparcimiento, y eso tempo también para está o documentado, lazer. es parte Isso de, está documentado. Isso é de un parte indicador de um que indicador afecta, que impacta en términos físicos, em termos psicológicos, el físicos famoso e burnout, que creo que psicológicos. É muchos aquele famoso debemos de estar a burnout. veces en eso. Entonces, en esos términos, la Então, Organización Internacional del nesse Trabajo tiene bien sentido, identificado los países, se las identificaram regiones. os países e En el caso regiões. de la textil, pues es muy interesante, ¿no? En la E se India, a por gente ejemplo, en ver Guatemala, a en muchos indústria lugares, têxtil na como, Índia e na Guatemala é super se dá interessante, justamente la porque explotación tem uma infantil exploração infantil muito y grande femenil. nessa Entonces, indústria. esos temas tienen que Esses ser regulados. assuntos En México precisam también, ser en la administración pasada, se logró que el regularizados. famoso No outsourcing México, se aquela pudiera eliminar de las terceirização actividades, foi eliminada das no atividades esenciales não para la essenciais fábrica, como para es el a tema planta, del aseo, el como tema é de la vigilancia a y questão demás, da y que fueran contratados vigilância directos. Sabemos que e este que es un fossem mecanismo que utilizaron contratados mucho tiempo las empresas diretamente. para Muitas evitar dar empresas contratos, para usavam evitar a dar terceirização seguro, para evitar fazer de salud, contratos etcétera, ¿no? e Entonces, oferecer planos de el saúde, punto por es que, exemplo. Então isso también está lo vimos hace mudando. unos días, E a gente viu faz uns dias galardonan a estos señores, esses a senhores, Semoglu, a Johnson y a Robinson, les dan el premio Nobel por el tema de Simon analizar Johnson e Robinson, cómo que se da la receberam o desigualdad Prêmio en las Nobel sociedades. de Economia em E 2024 hacen pelos toda estudos que uma fizeram discussão sobre a acerca desigualdade de das que, bueno, nações. el E eles desarrollo de falam instituciones, que o desenvolvimento o de más bien el instituições no tener ou o não instituciones desenvolvimento débiles, das tener instituições instituciones débiles, ou instituciones instituições que no en ese sentido frágeis, sean sólidas y que atiendan não sólidas, las faz necesidades de la sociedad, com que pues a van sociedade provocando tenha problema. justamente Isso lo que provoca tenemos. justamente o que Hacen a gente tem referencia a hoje. la Eles colonización também que falam se da tuvo en colonização América, que houve na y América. ellos destacan E las eles llamadas, também falam instituciones inclusivas das y instituições extractivas, ¿no? inclusivas e Entonces, creo extrativas. que pues ou nosotros, a extrativistas. nuestros especialistas, pensadores de larga tradición, Os en Chile, en nossos Brasil, en pensadores México, en do Argentina, pues, Chile, debieron haber Brasil, dado Argentina, el premio Nobel desde hace deveriam mucho ter tiempo, porque lo que recebido o están Prêmio diciendo los Nobel há señores muito no es nada tempo, porque o novedoso. que eles estão dizendo não O é sea, si lo novidade. revisan y ven el argumento Se que vocês dan, veem o pues, argumento en realidad deles, eso ya na se hablaba verdade, desde isso já foi el discutido estructuralismo, desde o propio estruturalismo. Marx, Marx falava más disso atrás. também, ou Entonces, seja, ponen ellos de realmente caso eles colocam um caso dos espacios, de dos dois territorios espaços, dois nogales. territórios En nogais, realidad, né? la idea es de que este Aqui a territorio ideia é que esse originalmente era de México, território una parte, era do pero México, por uma la parte, anexión que se da, mas ahora sí que pela la pérdida divisão de territorio a manos de ou a Estados perda Unidos, de território la para os ciudad de Estados Nogales Unidos, a cidade de queda, Nogales una parte, fica uma parte nos Estados una Unidos parte queda e en outra México parte y la no otra México. parte en Norteamérica, en Estados Unidos. Entonces, ellos hacen Então, la discusión acerca de eles que los falam dos lugares tienen sobre instituciones, o unas fato más de que atrasadas, essas otras menos duas atrasadas, cidades têm con menos as mesmas oportunidades de instituições, desarrollo las de algumas México, que estão mais y entonces com mais ellos atraso justifican que e son outras ciudades, mais son modernas, Nogales del lado de México e es eles más dizem atrasado, que es más pobre, con más o delincuencia, Nogales de México tem mais delinquência, Entonces, tem mais la atraso, crítica es que e a estos señores crítica hacen, que esses homens fazem justificación desde el punto de vista é a seguinte: liberal, eles têm um criticando ponto de vista justamente, liberal que e la eles falta de criticam democracia, a el falta argumento de favorito democracia, de los que é estadounidenses, o argumento favorito dos Entonces, norte-americanos, para ir né? cerrando, que ya Então, se me para acaba el fechar, tiempo, porque o bueno, me meu salto tempo estas está estadísticas, terminando. también, bueno, que traía Bom, aqui tem preparado umas ya se mencionó, estatísticas hay, que eu queria muchos mostrar para países vocês. tienen Tem este muitos tipo de países que programas, têm esse creo tipo que de van a programa, consumir né? unos más, otros menos, y en efecto, E pues, são bastante sacan parecidos. a segmentos de la población de la E eles pobreza. tiram pessoas en da ese pobreza. sentido, E nesse el tema sentido, es, bueno, ¿por a qué no questão van é: funcionando? bom, mas por que Entonces, não funcionam creo que totalmente? hay muchas críticas a Tem los muitas programas, son de corto críticas plazo, son com relação aos coyunturales, programas que pero yo são creo que de la curto razón más prazo, simple, en el depende caso de da México, pues, situação. E no caso sí do fue México, efectiva, foi logró eficaz, sacar un segmento de la conseguiu población tirar várias de pessoas pobreza, da pobreza, relativamente pequeño, pero al fin del
Mas
No fue fim do importante. dia, foi Y, importante. repito, en ese sentido, la Mesmo que não conclusión tenha final, tirado yo creo todo que mundo el da sistema pobreza. Eu como acho que tal o es sistema, como detonador de la tal, pobreza. Entonces, é se um hablaba de la gatilho economía da del buen pobreza. vivir, A gente falava sobre a economia do solidaria, bom viver, son estrategias de da reproducción economia que da creo, solidariedade. Eu pueden acho que ser, são en ese mecanismos sentido, que podem pues, retomadas, y creo que el caso de China ajudar. también nos puede ayudar E o bastante, caso da China porque também pode hay nos ajudar mecanismos, muito, sobre porque todo en tem la parte de la mecanismos, agricultura, especialmente na consideraría plenamente, yo agregaría agricultura. además el tema de las empresas rurales, Eu son acrescentaria aqui alternativas a muy questão das importantes empresas para rurais, que são segmentos de alternativas la muito población que importantes pueden para darle valor segmentos da agregado, população que incorporarlos a podem zonas de trabajo. oferecer mais Muchas gracias. valor. Muito obrigado. 谢谢 Sergio Muito Martinez obrigado 教授。 ao professor 刚才 Sérgio. 呢，有4位教授都是 Nós 从这个 tivemos 4 especialistas 如何消 professores 除贫困， que 如何消灭饥饿这个角度 compartilharam 谈了 informações 巴西的 relacionadas a 这个 como 例子，谈了 combater 墨西哥 a 的案例。 pobreza 我觉 na 得呢， América 我很荣幸能够 Latina, 在这 assim 个 como 案 as 例能够学 políticas 习 nos 这些知识， respectivos 而且呢， países. 我也 Eu 有很多 estou 也 muito 受到很多启发。 honrado 我的理解 e 就是 feliz por 怎么 poder 样消灭 aprender com vocês. 饥饿、消灭贫困，大概从 Eu 有3个途 realmente 径，一个是 acredito sim 这个 que 食物来源， combate 比如说作物 a 的种 fome 类。 e a 第二 pobreza 呢 vem 是 em 生 alguns 产方式，你是传统的农业生产方式 Então, 呢， dos caminhos 还是 é 现代工业 que 生产方式或者 a 绿 gente 色生产 precisa 方式它的产 desenvolver 量。 a 第三个呢，就是 agricultura. 大概就是政策。国家的 A 政策、地方 outra 的 são 政 as 策各种计 políticas 划。 públicas. 那 As 么 políticas 第一个，我想 públicas 说一个 é 有趣的 que 事情，因为我们是 vão 中拉 poder 论坛嘛， resolver 中国跟拉 sobre 美说到这个 esses, 粮食作物， esses 我记得 problemas 一 que 个 são 数据不是太 muito 清楚 relevantes, 大概 tanto aqui 在 na 中 América 国的 Latina como na 明 China. 清时代的时 Na 候，大概 China 400 nós 年前左右的时候， tivemos esses 拉美的玉米和红 tivemos 薯 esses 传到了 diálogos 中国。 tanto aqui na 然后中国历史上 América 原来的人口 Latina. 具体数字我不记得，比如说不超过1至不超过1亿、2亿。后来 Eu não 因为 lembro do 这 número 两个 exato, 作 eu 物 não 到了中国以 lembro 后， se 到了清末的时 ultrapassam 候， 10 中国的人 milhões 口 ou 就实现 20 了翻番， milhões 达到 de 了4亿， pessoas. 就一个很大的数字，4亿人口。 Mas 那么这就是作物的种类，因 o 为他 que 们的 nós 作物的特点，我 conseguimos 想 na 你们 China 都是 é 这 que 个 conseguimos 都 tirar 了解的。 da linha da abaixo da linha da pobreza mais de 40 milhões 我 de 们拉美 de 不光是 pessoas. 巴西有好多的 Então, 消灭 aqui 饥 na 饿的 América 政策 Latina, não só 墨 aqui 西 no 哥也有很多 Brasil, 什么 tem muitos programas e Bolsa políticas Família como 等等很多 no 包 México. 括联合国的这个 Eu 计 também 划 conheço 等等。 alguns 特 planos 别我觉 e 得 programas da 很多教授都 ONU. 提到了中国的扶贫 São 计划。 somente 我可以 alguns 说 exemplos que 这个 podemos 尽管扶贫 citar 可能有不同的 aqui 标准，但是可以说 que 中国至 são 少 muito 是 importantes 完 e 全消灭了 relevantes 饥 para 饿， o 这是一个 combate à fome e à 我 pobreza 觉 no 得 mundo 在中国， todo. 我觉得这是我最自豪的一件事情啊。这个具体的 Agora, 做法， eu 我 como 觉得 cidadão 可能 chinês, como representante 有一 da 个适合与 China, 不适合自 eu, 己的问题。 claro, 但是 posso 只要你 me 的政策 orgulhar 是 muito 积极 de 的、是有 que 效 a 的、是可持续的， numeração 我 que 相信 a 会 gente 越来越 conseguiu 我 realizar 受到这么 realmente 多 no 启发， país 有 foi 感而发，说了这么 grandioso. 多，谢谢大家，谢谢四位教授。 Então, muito obrigado a 谢谢。 todos e a presença de todos. Obrigado 这个单元就 aos especialistas 到此结 por 束 compartilharem 然后 conosco. 我们 Aprendi muito com 按这 vocês. 个我看这个日程 Agora, 是 em 下来是午餐 seguida, 啊，我也耽 parece 误 que é o 大家的时间 almoço. 谢谢大家啊。 É isso mesmo. Muito obrigado.